Olá, eu me chamo Vitor, sou do time de ciência de dados aqui da Nestec. Eu já estou gravando um vídeo sobre o uso do dashboard multi-empresas para clientes do tipo rede hospitalar. Bom, primeiramente nós vamos então acessar o Analytics. Esta é a URL de acesso ao Analytics que nosso time de sucesso do cliente pode estar disponibilizando. E aqui eu vou estar entrando então com as minhas credenciais. Neste caso, estou entrando com o link de demonstração. Clique para fazer login. Bom, inicialmente é importante a gente falar que aqui no canto superior direito encontra-se a aba de transição de ambientes, tá? Então, neste caso, o meu usuário tem acesso a um hospital demonstração, eu vou entrar agora, e a rede demonstração. Então, também é importante que o usuário que estiver utilizando o Analytics, inicialmente, confira se está no ambiente desejado. No nosso caso, o desejado é rede demonstração. Eu vou voltar para ela. Bom, aguardamos um pouquinho enquanto o Analytics carrega. Bom, o dashboard ele se inicia com o período dos últimos 30 dias, que pode ser ajustado tanto clicando nesta aba e escolhendo aqui em cima últimos 30 dias, semanas, mês, como também nos pré-fixados aqui, ou nos usos mais frequentes que vão ficando salvos de acordo com o uso do usuário, do cliente. E na sequência, então, nós temos aqui o dashboard multi-empresas, né? Que é o dashboard que nós temos para cliente novamente do tipo rede. Inicialmente, vale eu contextualizar, né? Neste ambiente rede demonstração, ele contém 5 hospitais participando desta interface. Aqui, o objetivo é fazer uma demonstração, então os dados eles são anonimizados, são dados mesclados de diversos clientes, então a informação ela permanece segura. Nesse caso, então, a nossa rede de demonstração ela é composta por 5 instituições, hospitais, e juntas compõem um corpo de 165 anestesistas. Aqui embaixo, então, eu vou começar a ter uma análise dedicada à parte de transoperatório, que envolve tanto cirurgias quanto a realização de exames, como para diagnóstico por imagem. Então, eu tenho o total de anestesias, desse montante de instituição, cancelamento, porcentagem de cancelamento perante o montante de anestesias realizadas, a quantidade de procedimentos cirúrgicos ou de exames de imagens por anestesia, uma média aí de 1,8 procedimentos por anestesia, e 48 incidentes relatados, novamente, todos esses dados para este período aqui. Eu vou até aproveitar, vou mudar agora para 90 dias e vamos ver que isso vai mudar. Ainda naturalmente tenho 5 instituições, porém, pegando um período maior, eu tenho mais anestesistas compondo este meu período de realização de procedimentos anestésicos. Possivelmente alguns estavam em férias naqueles últimos 30 dias ou foram desligados. E temos então que os outros gráficos são atualizados, como, então, no período de 90 dias, tive, na verdade, agora quase 19 mil anestesias realizadas. Nesse primeiro gráfico aqui, então, a gente consegue ver a quantidade de anestesia e tipo de atendimento. E aqui eu tenho, então, os hospitais que fazem parte da minha rede, né? 5 hospitais, eu vou ter o hospital aqui chamado demonstração 1, demonstração 2, 3, 4 e 5. No ambiente do cliente, nós vamos ter aqui o nome dos hospitais aparecendo corretamente. E aqui eu tenho, então, que, por exemplo, o hospital demonstração 1 é um hospital que fez, né, 4.534 anestesias neste período. E assim por diante. Se eu passar o mouse sobre o tipo de atendimento, como por exemplo a letiva, eu vou ter que, de todos esses 5, né, o hospital demonstração 1 foi o que mais atendeu na categoria letiva hospitalar, com 70% dos seus atendimentos no período. Se eu for em um outro, por exemplo, a parte emergencial, eu vou ter que o hospital demonstração 2 foi o hospital que mais atendeu casos de emergência. Urgência hospitalar, temos que foi o hospital 5. Nós temos a proporção, né, mas também se passarmos o mouse, a gente vai ter a quantidade exata. Então, por exemplo, estou com o mouse aqui em cima de eletivo hospitalar. Eu vou ter que Hospital Demonstração 1 realizou 3.145 anestesias na categoria eletivo hospitalar, o que corresponde a quase 70% do montante do período, que foi de 4.534 anestesias. Embaixo nós vamos ter a área dedicada a pós-anestésico. Então, neste mesmo período de 90 dias, foi registrado no AXREG 10.700 fichas de recuperação pós-anestésica. Neste total, houve 15 mil visitas aos pacientes na sala de recuperação pós-anestésica, o que dá em média aí de 1,5 visitas por paciente, um tempo total de recuperação de 15 mil horas, quase 16 mil horas, né? E aqui nós temos a distribuição da recuperação no período. Eu vou voltar aqui para 30 dias para a gente poder ver esse gráfico um pouco melhor.
E aqui a gente vai ver que, por exemplo, a instituição 5, ela mal fez a recuperação pós-anestésica, foram apenas 52 e ela também não registrou o tempo, por isso está vazio. As demais registraram. A que mais registrou recuperação pós-anestésica foi o demonstração 4, com 1.341. E a gente também consegue ver, neste quadro aqui, quais foram as instituições que tiveram menos ou mais tempo dedicado à recuperação do paciente. Ou seja, o paciente permaneceu mais ou menos tempo dentro da sala de recuperação. Então a gente tem que aqui o zero, né, 15 minutos, 30, 1 hora, 2 horas, mais do que 4 horas. E a gente tem como um mapa de calor, dizendo que a instituição 3, a maior parte ficou concentrada aqui, ó, por volta de 0 a 15 minutos, ou seja, uma rotatividade grande na sala de recuperação pós-anestésica. Estes outros foram mais condensados aqui, entre 1 hora e 2 horas, o Hospital de Demonstração 2, em torno aqui de 1 hora e meia, e o Hospital de Demonstração 4 está mais denso aqui em cima de 1 hora. Então também tem uma boa rotatividade em termos de recuperação pós-anestésica. Embaixo nós temos uma análise dedicada ao centro cirúrgico, que vai dizer então o tempo médio de anestesia, tempo médio de cirurgia, tempo total de anestesia e a média de anestesias agora por anestesista, por profissional. Então no montante que eu tive de 30 dias foram um quadro aí de 165 profissionais, anestesistas, e uma média de 60 anestesias por colega, né, por anestesiologista. E nós temos também aqui o tempo médio semanal de ocupação por sala cirúrgica. Então, novamente, por cada uma das instituições, que eu consigo rodar para baixo para ver a última, eu vou ter que, no domingo, a média de atendimento aos domingos, né, neste período de 30 dias, foi, por exemplo, de 2 horas e 50 no 1, de 1 hora e 7 no 3 e assim por diante. Eu tenho que, as segundas-feiras, são os dias mais cheios aqui na instituição 4, com 7 horas e 35. As sextas-feiras, por exemplo, já há menos alocação, né, para essa instituição, demonstração 4. Ah, Ao contrário, a instituição 1, ela tem mais tempo de procedimento cirúrgico realizado nas quintas e nas sextas. A gente vê que aqui, ó, na segunda, na terça, o tempo médio ficou em quase 5 horas e 5 horas e 12, enquanto na quinta e na sexta foi 5 horas e 23, 5 horas e 29. Então, isso faz com que a gente consiga verificar informações não apenas de instituição por instituição, mas do montante de instituições, para ver qual que é o meu quadro, na minha rede, qual que é o comportamento para cada instituição. Eu tenho uma que atende mais no início da semana, outra que atende mais aos finais de semana, enfim, cada instituição também com um perfil aí de complexidade, de tipo de atendimento, como maternidade, infantil, hospital dia e assim por diante. E aqui embaixo, agora a gente vai ter outros gráficos que eles vão trazer para a gente um comparativo usando este gráfico de dispersão. Nele, a gente vai ter as instituições sendo melhor visualizadas por cores, como neste caso aqui, a instituição de demonstração 4 é este, digamos, verde água, e ela se repete. Toda instituição de demonstração 4 vai estar nessa cor verde água, como que estou mostrando novamente. Aqui, mais uma vez, instituição de demonstração 4 verde água, e assim as demais, né? Então, a instituição de demonstração 1, ela é um tom rosa, se manteve neste gráfico, rosa neste aqui também, assim por diante. Então tá, então assim a gente consegue também guardar. E ver que, em termos de taxa de pontualidade, a que teve mais destaque, que está em primeiro lugar, foi essa verde água, então a Hospital Demonstração 4. Ela ficou em primeiro lugar com uma taxa superior aí de 80%. Enquanto, se eu passar o mouse, eu vejo exatamente isso, né? Ela teve, olha só, do total de anestesias que ela realizou 2.427 neste período, e desse montante, 2.073 foram pontuais, o que corresponde a 85,4% daquele montante, das 2.427. Por outro lado, a instituição de demonstração 1, aqui em rosa, se eu passar o mouse por cima, vai me dizer que, do montante do período de 1.562, apenas 757 tiveram pontualidade, o que corresponde a quase 49% de pontualidade. A gente também consegue ver isso aqui, né? Ele também mostra para mim o ranking de uma forma mais facilitada, que é a primeiro lugar, no caso a demonstração 4 ficou com 85,4 e que a demonstração 1 ficou com 45,5. Reforçando, esse aqui é um ambiente de demonstração, por isso os nomes não estão aparecendo. Para o ambiente do cliente, ao invés desse nome demonstração, vai aparecer o nome dedicado de cada instituição, tá? O nome real. E assim por diante. Então, ok. Aqui eu vi que, em termos de pontualidade, a minha instituição de demonstração 4 é melhor. Em termos de taxa de anestesia na madrugada, noturno barra madrugada, ou seja, anestesias das 19 horas até as 7 horas da manhã, eu tenho que um grande destaque para a instituição 2, demonstração 2, com 15,8% dos atendimentos, estando em primeiro lugar.
E, em segundo lugar, a demonstração 5, com metade dos atendimentos voltados para esse horário, né, com 8% apenas. E assim vai para todos os demais indicadores, né? Então, na taxa de incidentes, a demonstração 2 é a que menos tem incidente, enquanto que a 1 é a que mais tem incidente. Vale também dizer que a gente tem uma reta traçando qual que é a média, né, daqui do meu grupo, né, das 5 instituições. Então, a média é de, por exemplo, 0,68% por cento de incidentes, né, nas minhas anestesias, a média geral, e assim por diante, tá? Então, cada indicador vai trazer aí sua comparação, sua média entre as instituições. Aqui embaixo nós temos, então, um gráfico que nos traz as informações dos procedimentos cirúrgicos e dos exames por imagem. Ele é ranqueado por ordem decrescente de quantidade. Então, a gente tem que, para a minha rede de demonstração, aqui no caso, no período de 30 dias, é sempre importante frisar que a gente está dando resultados de acordo com o período aqui, tá, de filtragem. A cesariana foi meu principal procedimento. Então, no Hospital Demonstração 1, posso ampliar aqui para ver o nome completo, nós tivemos 184 cesarianas realizadas. No Hospital Demonstração 2, eu tive 99. No 3, 2. No 4, não se realizou esse tipo de procedimento. No 5, realizou 31. E eu consigo comparar ainda os tempos. Olha só. O tempo anestésico na instituição foi de 1 hora e 6 minutos, sendo que a cirurgia demorou em torno de 49 minutos. Por sua vez, o Hospital Demonstração 2 teve um tempo menor anestésico. Isso aqui é a média, tá? A média desse montante de anestesias de cada região. Ah, então, o Hospital 2 teve, em média, 58 minutos aí de anestesia e 41 de cirurgia, foram mais rápidos neste procedimento, e assim por diante. O mais rápido foi a instituição 5, né, com 48 minutos dedicadas à anestesia para cesariana. E eu posso fazer isso, análise para todas as demais também. E assim eu consigo identificar procedimento a procedimento, o tempo que a minha equipe anestésica e cirúrgica gasta em cada uma das minhas instituições e promover por meio disso melhorias, né, reajustes, né, para saber até o porquê que uma equipe demora um pouco mais, um pouco menos. Aqui a gente pode ver, olha só, gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia. Enquanto a instituição Hospital Demonstração 1 demora em torno de 2 horas e 14 minutos de anestesia e 1 hora e 29 de cirurgia, olha só a diferença de tempo. O Hospital 2 demora 1 hora e 36 de anestesia e 1 hora e 15 de cirurgia. Então, por que será que a gente está tendo tanto tempo de ocupação da sala? Por que o pessoal está ocupando tanto tempo mantendo o paciente em anestesia lá? Então, podemos investigar por que isso acontece na instituição 1. E assim por diante. Aqui a gente pode ir mudando as abas, né? E nós vamos tendo, então, o surgimento aí dos outros procedimentos, né? Novamente, por ordem decrescente de quantidade. Por fim, nós temos essas últimas duas tabelas que vão trazer para mim, então, basicamente, todas essas informações que falamos aqui anteriormente, as principais delas, em cada uma das colunas, instituição por instituição. Aqui, então, frisando mais uma vez, as instituições estão com os nomes anonimizados, então eu não vou conseguir ver, a não ser pelo nome aqui de demonstração. Então, eu consigo ver que a demonstração 4, ela teve, realizou 2.427 anestesias, teve uma média de procedimento de um procedimento por anestesia, enquanto que a instituição de demonstração 2, ela faz em torno de 3,06 procedimentos por anestesia, não tiveram nenhum cancelamento no período. Os incidentes, quantidade de anestesistas por instituição. Então, enquanto esse aqui mostrava um montante meu de anestesistas, aqui em cima, né, 165, aqui eu vou ter instituição por instituição, quantidade de anestesistas, pós-anestésicos, visitas no total, né? Média de visitas por paciente. Então, a gente vê quem está fazendo mais visita, quem está fazendo menos visita na sala de pressão pós-anestésica por paciente. A, a, a equipe, né, de anestesistas que fica ali na sala de pressão pós-anestésica e os tempos, por exemplo. E aqui, agora eu vou ter um quadro dedicado aos profissionais, então, aos anestesistas. E aqui também estão anonimizados com números, né? E que no ambiente do colega vai aparecer corretamente aqui o nome do anestesista, ok? E a instituição a qual esse anestesista está vinculado. Então, por exemplo, aqui nós temos e outra coisa, que nas tabelas nós podemos deixar em ordem crescente, decrescente da forma que quisermos. Então, por exemplo, eu quero ver todos os anestesistas da instituição demonstração 1. Eu posso colocar aqui em ordem crescente na coluna de instituição. Ele vai trazer para mim primeiro os da instituição 1, né? Demonstração 1, e que eu vejo todos os anestesistas. Eu posso passar na aba, até que na sequência vai aparecer os anestesistas das outras instituições. Pronto, agora começou a demonstração 2.
e assim por diante. Eu vou passando e botando as demais. Então vai trazer o nome dele, certo? Aqui no caso ele diz para mim que ele é um residente, está anonimizado o nome dele, porém diz que esse aqui é um residente, a instituição na qual ele está, a quantidade de procedimentos que ele esteve vinculado, a média de tempo anestésico. Então, ele fez 73 anestesias e a média em cada uma dessas 73 anestesias foi de 2 horas e 40 e o tempo total. Seria basicamente a multiplicação da quantidade total de anestesias pela média. Então, neste período de 30 dias, esse colega, né, esteve em 195 horas em anestesia. Ok? Bom, e nós podemos também fazer filtragens, né? Se eu quiser ver todas essas informações, só que agora dedicadas a uma única instituição, eu posso, por exemplo, vir aqui neste filtro, ó, instituição, e selecionar. Instituição, por exemplo, 4. Demonstração 4. Pronto. Agora, todo o nosso dashboard vai refletir apenas a instituição demonstração 4. Ficando apenas, então, com uma informação neste aqui, neste aqui, neste aqui, e também nesses de baixos. Estes indicadores que antes mostravam o conjunto, o montante, né, da minha rede, ou seja, dos 5 hospitais de demonstração juntos, agora, já que estou usando o filtro de demonstração 4, o hospital de demonstração 4, eu vou ver apenas informações deste hospital. Então, uma única instituição, 44 anestesistas, 2.427 anestesias neste período de 30 dias, e assim sucessivamente. Aqui embaixo a gente fica com uma linha, e aqui na parte de anestesistas, nós vamos ter apenas os anestesistas vinculados à instituição 4. Eu posso ter também combinação, quero ver a instituição 4 com a instituição 5. Eu deixo as duas aqui flegadas, clico fora, então são duas instituições, elas aparecem aqui para mim e assim por diante. Tá ok? Então, o dashboard multi-empresas, ele é um dashboard dedicado a clientes do tipo rede hospitalar, tá? Que faz, então, um agrupamento dos hospitais que estão dentro desta rede. Se o intuito for ver especificamente informações de cada um destes hospitais, então a ideia é nós sairmos aqui do cliente rede e irmos especificamente dentro da instituição hospitalar qual nós desejamos. Como, por exemplo, eu vou entrar aqui na Hospital Demonstração. Quando eu entro nesse hospital de demonstração, a gente agora já não mais olha com um perfil de rede, que vê as 5 instituições hospitalares. Agora a gente vai ver especificamente aquela instituição que eu selecionei. No caso, essa aqui não tem número, mas seria, por exemplo, a instituição de demonstração 4. Nela, eu agora tenho acesso a outros dashboards. Visão geral, pré-anestésico, transoperatório com diversos outros dashboards internos, pós-anestésico, centro cirúrgico, acreditação, quimento, relatórios, parte de gestão com benchmarking e, em alguns casos, também a calculadora de ROI. Tá ok? Aí aqui agora é uma outra visualização, que a gente vai ter informações bem mais detalhadas, né? Então, para esse hospital demonstração, por exemplo, entrando no dashboard transoperatório, eu vou poder ver novamente os procedimentos, ok? E também os valores totais aqui, anestesias no período, cancelamentos. Vou até colocar aqui para ficar 30 dias, porque a gente estava falando sobre 30 dias, né? Vamos ver 30 dias. Pronto, 4.173 anestesias e assim por diante. E aí a gente tem, então, um gráfico dedicado à quantidade de pré-anestésicos realizados, tipo de atendimento, classificação ASA, destino final do paciente pós a anestesia, técnicas anestésicas, inalatórios, hemoderivados, consumo controle glicêmico, né, dos pacientes que necessitam, antibiótico profilaxia, consumo de fármacos, né, drogas, e assim por diante. Tá? Cada dashboard tendo a sua aplicação, ou seja, trazendo informações muito mais detalhadas do que o painel de rede que traz, na verdade, as principais informações agrupadas daquelas 5 instituições, desse ambiente que é para demonstração. Ok? Bom, assim eu encerro a apresentação, me deixo à disposição, tá, para solucionar dúvidas técnicas, com questão, por exemplo, aos modelos matemáticos, às equações utilizadas ou alguma outra dúvida em relação às estruturas. Do mais, eu acredito que o time de CS consiga liberar os acessos quando necessário e tirar dúvidas de alguns painéis, né, gráficos ou de alguns dashboards de cada um dos ambientes que nós temos disponíveis. Ok? Muito obrigado.